Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Confusão numa UPA do Distrito Federal. Cansados da espera, pacientes se revoltam e a polícia é chamada para conter o tumulto. Uma operação em Goiás destrói garimpos ilegais em terras quilombolas. O governo federal anuncia uma nova data para o Enem para quem teve o local de prova a mais de 30 quilômetros de casa. E ainda, o desemprego recua para 7,7% em setembro. É o menor patamar desde fevereiro de 2015. Terça-feira, dia 31 de outubro, agora no Brasil TV. A fila para conseguir atendimento numa UPA do Distrito Federal virou confusão hoje de madrugada. Foi na UPA de Ceilândia. As pessoas chegaram ontem à noite e de madrugada, com atendimento muito demorado, os pacientes se exaltaram. Até a polícia foi chamada para conter os ânimos. Mais de 12 horas de espera por atendimento. Esse foi o relato de diversas pessoas que estavam hoje cedo na UPA de Ceilândia. Eu cheguei ontem às 7 da noite e passei por uma triagem. E quando eu passei nessa triagem, eles falaram que ia ver se ia atender essa fita amarela aqui. Porque só tinha 3 médicos lá dentro e esses médicos estavam atendendo quem está lá dentro. E os de fora não tinha horário. A Ivete dos Santos aparece nesse vídeo, gravado durante a confusão que começou por volta de 3 horas da manhã, quando pacientes se irritaram com a demora no atendimento. A PM foi acionada. Nessa hora, a mulher discute com funcionários do hospital e, em seguida, um dos policiais diz que ela pode ser presa. Pode ficar perturbando, não. Vai dar problema pra você. Não vai resolver teu problema, você vai piorar. Depois, os policiais entram na viatura e deixam a UPA. Mas quem precisava do atendimento continuou lá. Eles falaram bem assim que eles não iam atender ninguém, que era só o laranja e o vermelho. E começou a confusão, porque eles tinham que ter falado isso 11 horas, que foi a troca do plantão. E eles não falaram isso. A gente aqui precisando de atendimento e eles falaram que ia levar a gente preso. Aí o policial falou assim, se a gente ficasse com mais barulho aqui, ia levar todo mundo preso. Aí eu falei pra ele, moço, se a gente não tivesse precisando do atendimento, a gente não viria aqui, pra ficar aqui, prostado aqui. E eu tô aqui quase 12 horas, eu vim do trabalho. Tô exausta, esperando. Segundo o IGESDF, instituto que administra as UPAs, das 13 unidades, 11 operam com superlotação. Há mais pacientes do que leitos disponíveis. Somente as UPAs de São Sebastião e Braslândia não estão nesse cenário. Aqui nessa UPA onde aconteceu a confusão dessa madrugada, há 29 leitos. Mas ontem, segundo o IGES, 43 pessoas estavam internadas aqui, número bem acima da capacidade. Além da superlotação, pacientes reclamam de outros problemas nas UPAs. No Recanto das Emas, esta paciente idosa está internada para tratar uma embolia pulmonar. O neto dela, que mandou o vídeo para o DF1, relatou que a avó foi colocada numa sala repleta de roupa hospitalar suja. Aqueles 2 sacos é roupa suja, isso aqui tudo é roupa suja. E na UPA de Ceilândia, pacientes e familiares relatam que alguns medicamentos de uso individual estão sendo compartilhados entre os pacientes. A enfermeira da medicação do hospital, da UPA me falou para mim bem assim, que eu vou te falar uma coisa, essa medicação está sendo usada por vários pacientes, é de uso coletivo. E tem pacientes com Covid no hospital, sua mãe pode sair daqui com Covid. Se fosse a minha mãe, eu não deixaria usar. Na UPA de São Sebastião, uma menina de 2 anos morreu neste fim de semana depois de sofrer uma parada cardíaca. Os médicos relataram que o ventilador mecânico usado para atender a criança não estava funcionando bem. O caso é investigado pela Polícia Civil. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal afirmou que os aparelhos da UPA de São Sebastião estavam funcionando e que não houve nenhum imprevisto ao socorrer a criança. Sobre o caso da UPA do Recanto das Emas, o Instituto admitiu que as roupas de cama não deveriam estar no local onde estava internada a paciente idosa e afirmou que tomará medidas para que isso não se repita. O Instituto ainda não se manifestou sobre a confusão e também a demora no atendimento na UPA de Ceilândia, que a nossa equipe registrou hoje de manhã. Uma operação conjunta do IBAMA e da Polícia Federal flagrou garimpeiros ilegais extraindo ouro em terras de povos quilombolas em Goiás.
Boa noite para você, Marcele, e para quem acompanha o Brasil TV. Foi durante uma fiscalização da Polícia Federal e do IBAMA que os agentes descobriram os garimpeiros extraindo ouro de forma ilegal na região de Cavalcante, no nordeste de Goiás. Com a ajuda de um drone, os agentes encontraram 4 balsas clandestinas. Os territórios invadidos por garimpeiros ilegais ficam nas terras dos povos quilombolas Calunga e São Domingos. São áreas protegidas por lei no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Os policiais fizeram buscas por terra e pelos rios. As equipes vistoriaram as embarcações, recolheram provas do crime ambiental e as dragas também foram destruídas. Segundo a Polícia Federal, os garimpeiros podem ser os mesmos flagrados em ações de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia. Com o aumento da fiscalização no norte do país, eles teriam migrado para outras regiões, como o Centro-Oeste. Durante a operação, os garimpeiros acabaram fugindo. Eu volto com você no estúdio. Ninguém foi preso, mas os responsáveis estão sendo identificados e podem ser multados em 10 milhões de reais. A fumaça das queimadas voltou a encobrir Manaus. Essa é a segunda vez neste mês que isso acontece na capital amazonense, que passa por uma grave crise ambiental com uma seca histórica. E apesar do trabalho dos bombeiros civis e também da chuva, o incêndio no lixão das balsas, no interior do Maranhão, persiste há quase 2 meses. Mais de 5 milhões de litros de água já foram despejados no lixão de balsas. Mas o incêndio está longe de ser totalmente apagado. A nuvem de fumaça pode ser vista de vários pontos da cidade. De perto, dá para ter uma noção do tamanho do incêndio, que há quase 2 meses toma conta do lixão. Apesar do perigo, catadores continuam trabalhando normalmente. Esse fogo aí já está com mais de mês que ele queima direto e o trator apagando o fogo e não apaga não, porque ele apaga hoje ali, bota água hoje ali, quando essa hora, quando chega, aí a fumaça dentro. Não apaga o fogo, não. Em alguns pontos, a camada de lixo tem mais de 15 metros de profundidade. As máquinas tentam separar a parte do lixo que não foi queimada e os bombeiros usam jatos d'água para fazer o resfriamento. Mas o pior é que a fumaça tóxica compromete a qualidade do ar em toda a cidade. Nós estamos a cerca de 4 quilômetros de balsas, nas margens da MA 006. E aqui que é despejado todo o lixo da cidade, cerca de 70 toneladas todos os dias. Para piorar a situação, este outro terreno que fica perto do lixão e estava sendo usado para descartar resíduos de forma irregular, também pegou fogo, o que fez aumentar a nuvem de fumaça que encobre a cidade. Apesar de ter a 3ª maior economia do estado, Balsas não possui aterro sanitário. A prefeitura diz que vai construir o aterro por meio de uma parceria com a iniciativa privada. O governo do Rio de Janeiro quer criar um comitê em conjunto com o governo federal para combater a lavagem de dinheiro de organizações criminosas no estado. Essa manhã teve reunião em Brasília. O Benhur Correia tem mais informações. Olá, amigos do Brasil TV. A cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro está em Brasília discutindo com o governo federal meios de combater as principais organizações criminosas do estado. Ontem à noite, o secretário de Polícia Civil, junto com outros delegados, se reuniram com o Ministério da Justiça e alinharam a criação do Conselho Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, que vai ficar conhecido como CIFRA. Esse conselho tem o objetivo de bloquear bens das organizações criminosas e tentar recuperar isso financeiramente para o Estado. A Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro aqui no Estado teve uma experiência exitosa nos últimos 2 anos. Eles conseguiram recuperar aí 2 bilhões de reais das organizações criminosas e reverter isso para o governo do Estado, que pôde até reinvestir isso em segurança pública. É essa experiência que eles querem ampliar agora, junto com o apoio da inteligência da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além da participação do COAF, que está ligado ao Ministério da Fazenda e deve integrar também esse Conselho Integrado de Investigação.
Além disso, o secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, se reuniu junto com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para delimitar a atuação das Forças Armadas em reforço à segurança pública aqui no Rio de Janeiro. A ideia é que eles façam o reforço do patrulhamento dos portos, da Baía de Guanabara e também dos aeroportos. As reuniões devem continuar ainda durante a semana. Amanhã, o governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinam a criação do Conselho Integrado de Investigação Financeira. Benhur Correia para o Brasil TV. Estudantes que vão fazer a prova do Enem e que tiveram o local do exame a mais de 30 quilômetros de distância de casa poderão pedir para fazer em outro lugar numa nova data. O INEP, Instituto do Governo Federal responsável pelo Enem, considerou as reclamações de muitos estudantes e vai remarcar as provas dos candidatos que estão nessa situação segundo os critérios estabelecidos. O problema é que o prazo para pedir a nova data começa depois das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, marcadas para os 2 próximos domingos. Como se não bastasse toda a pressão psicológica para o Enem, a Daniele ainda tomou um susto danado quando consultou o local de prova. Ela mora no extremo sul da capital, em Vargem Grande, mas foi alocada para fazer a prova em Vargem Grande do Sul, que é outro município a 282 quilômetros de distância da casa dela. Na inscrição, ela informou que morava na cidade de São Paulo. Não sei fazer exatamente, porque é uma distância muito grande para conseguir se deslocar daqui até lá. As reclamações sobre as distâncias dos locais começaram na semana passada, quando os endereços das provas foram divulgados. O SP2 mostrou que as queixas já tinham até virado memes nas redes sociais. Diante das reclamações, o INEP informou ontem à tarde que quem estiver nessa situação, com provas marcadas muito longe de casa, fora do critério estabelecido, vai poder fazer o exame em outras datas, nos dias 12 e 13 de dezembro, e em novos locais a serem divulgados ainda. O INEP diz também que as normas do Instituto garantem que o candidato faça a prova num raio máximo de 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição e que o SEBRASP, a instituição vencedora da licitação para aplicação do Enem em 2023, já foi acionado para que sejam rigorosamente cumpridos todos os requisitos acordados. Ainda segundo o INEP, os casos representam cerca de 1% dos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, em torno de 50 mil, a maioria concentrada em grandes cidades como São Paulo. Em todo o estado, são mais de 590 mil inscritos. Só na capital, cerca de 157 mil. A distância da casa da Ingrid também ficou bem acima de 30 quilômetros. Da Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, até a cidade de São Miguel Arcanjo, são 180 quilômetros. Conclusão, ela não vai fazer a prova nos próximos 2 domingos. Eu e minha avó foi conferir tudo, a gente viu onde era e era muito longe e que não dá para fazer assim tão longe. A gente até ligou nos telefones lá que tem, do MEC, e eles falaram para ver se eu tinha colocado algo errado e não, estava tudo certo, estava São Paulo e cidade de São Paulo também. Para fazer o exame numa nova data e mais perto de casa, os estudantes devem fazer o pedido pela internet entre os dias 13 e 17 de novembro, depois das primeiras provas do Enem, marcadas para 5 e 12 de novembro. O diretor desse cursinho explica que essa incerteza aumenta e muito o grau de ansiedade do aluno, mas que se tem alguém que está na dúvida se a distância para o local da prova está dentro ou fora do raio de 30 quilômetros, o melhor é não arriscar. Faça a prova. Não há tempo hábil para uma discussão sobre estou ou não estou, não há. Então tem que fazer a prova, não confie em simulações na internet, vai demorar 2 horas para eu chegar, então eu saio às 11, vai dar tempo, saio 10, vai dar tempo. Vai para passar amanhã perto do local mesmo, leva a alimentação reforçada, porque é o único jeito de ter segurança que você vai ter tranquilidade para focar realmente no exame. O Halloween, ou o Dia das Bruxas, tradicional festa norte-americana, tem sido cada vez mais explorado por alguns setores do comércio brasileiro. E muitos empreendedores aproveitam para ganhar um dinheiro a mais nessa hora.
Se for para escolher entre doces ou travessuras, os doces são sempre bem-vindos. E a criatividade deixa tudo mais divertido. Para o Halloween esse ano eu preparei, é uma embalagem, né, uma marmitinha, dizemos assim, com os docinhos. Eu coloquei então a abóbora, né, de brigadeiro branco, o morceguinho, que vem com as bolachinhas, a bruxinha e o fantasminha. E também tem os pirulitos de cristal, que são feitos de isomalte, zero açúcar. A Thaís faz doce há mais de 10 anos em Bauru. Ela nunca tinha feito nada específico para o Halloween, mas dessa vez recebeu alguns pedidos especiais e resolveu caprichar nas marmitinhas para a criançada. O Halloween é uma tradição antiga, mas que começou a ganhar popularidade aqui no Brasil nos últimos anos. As fantasias podem até ser assustadoras para alguns, mas para outros são sinônimo de oportunidade. Nesta loja de Marília, os itens de maquiagem e cosméticos ficam expostos num lugar temático, com mais destaque. Eu percebo que o aumento de paletas de maquiagem, né, as paletas mais escuras, sombras mais escuras, mais pretas, os batons vermelhos, que estão super em alta, né, até mesmo os pós de maquiagem, a gente percebe um aumento significativo neste mês de outubro. Nessa festa, o que faz a diferença é uma maquiagem bem caprichada e uma boa fantasia para entrar no personagem. O Valmir aproveita para faturar. Ele é maquiador e faz figurinos especiais para o Dia das Bruxas. Além de maquiagem, cabelo, eu faço figurino, então às vezes eu entrego o trabalho completo, né? Então esses visagistas, né, que trabalham em cima da construção completa do personagem, figurino, cabelo e maquiagem, que faz a caracterização toda, aí é um trabalho que aumenta aí a sua renda até 500, até 1000%, dependendo da demanda. O preço por cada trabalho pode variar bastante. Essa maquiagem de caveira, por exemplo, sairia por cerca de R$500. Seja fazendo marmitinhas, vendendo maquiagens ou confeccionando figurinos, o importante é usar a criatividade e garantir aquela graninha extra no final do ano. Eu acho que é uma data que vem aí se aprofundando cada vez mais no Brasil. O pessoal vem investindo cada vez mais em festas comemorativas de Halloween e a gente tem que abusar aí para aumentar as vendas. A seguir, a ricota de búfala, produzida em São Paulo, que ganhou medalha de ouro na França. Não saia daí. Brasil TV de volta falando dos números do desemprego no país divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desocupação ficou em 7,7% no terceiro trimestre, o menor percentual desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. Mas 8.300.000 pessoas ainda estão procurando trabalho no país. Quando essa decoração começa a aparecer na entrada das lojas, quem está procurando emprego sabe que é hora de gastar ainda mais a sola do sapato. Entrou na loja para deixar currículo? Sim. Já deixou em quantas? Umas 5. Qualquer coisa, venda, auxiliar de serviços gerais, camareira. Talvez a notícia de que o desemprego caiu pelo segundo trimestre seguido seja um estímulo a mais para ela e para os mais de 8 milhões de brasileiros que seguem em busca de uma oportunidade. De acordo com o IBGE, o número de desempregados caiu quase 4% no trimestre, o que levou a taxa de desemprego ao menor patamar desde fevereiro de 2015. Outro número que bateu recorde na pesquisa foi o de brasileiros trabalhando, 99.800.000. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados aumentou quase 1%, o que significa aproximadamente 1 milhão de pessoas a mais no mercado de trabalho. Os pesquisadores dizem que a melhora no emprego se dá porque tem mais gente trabalhando, mas também menos gente procurando vaga. A taxa de desemprego ela pode variar por 2 fatores, ou porque mais gente conseguiu emprego, mais gente está trabalhando, ou porque tem menos gente procurando, e isso é o que aconteceu mais no ano passado. Esse movimento ainda não voltou, mas nesse mês específico, quem puxou mais foi realmente as pessoas voltando a trabalhar, voltando a conseguir algum emprego. Outro destaque positivo é que o mercado de trabalho formal avançou mais que o informal. Os empregos com carteira assinada no setor privado foram os que mais cresceram no trimestre, elevando para 37.400.000 o número de brasileiros com carteira, 1 milhão a mais do que no mesmo período do ano passado.
Eu fiquei muito tempo procurando. Esse é o meu primeiro trabalho de carteira assinada. Dos 9 setores pesquisados, no entanto, apenas um registrou melhora significativa no número de empregados. Informação, comunicação, atividades financeiras e administrativas. 39 milhões de brasileiros continuam na informalidade, número que se manteve estável na comparação com o trimestre anterior. Tinha emprego com carteira antes? Não. Sempre por conta própria? Sempre. Aqui, filho. Sempre. A gente precisa se virar do jeito que dá, né? Tem que dar um jeito, né? Aí tá tudo certo. O IBGE acredita que a melhora no emprego formal também pode ter contribuído para o aumento da massa de rendimento dos trabalhadores, que cresceu quase 3% na comparação com o trimestre anterior. O Serginho tem carteira assinada, salário fixo, mas depende das comissões para engordar os rendimentos. E com tanto cliente segurando dinheiro, haja gogó para conseguir um bom extra no fim do mês. Vem pra cá, tudo baratinho, gente. Eu creio que Natal agora vai ser melhor que o ano que passou. Agora vai ser melhor. O Centro-Oeste paulista vem se destacando na criação de búfalas, uma fazenda de bocaina que produz leite e derivados desses animais conquistou um reconhecimento internacional. Uma ricota produzida na fazenda ganhou medalha de ouro na França, uma das melhores do mundo inteiro. O rebanho é formado por cerca de 400 bubalinos. A fazenda tem na produção de leite o principal negócio. Os animais são tratados com muito cuidado para garantir sensação de conforto e segurança. A gente se preocupa muito com o bem-estar delas, tanto quanto de sombra para elas, quanto água limpa, tudo de melhor para poder evitar aqui nessa parte do leite. Por dia, as búfalas produzem mais ou menos 1.000 litros de leite. E tudo é usado aqui mesmo no laticínio da fazenda, para produzir vários tipos de queijo. Mussarela de búfala, burrata, requeijão, ricota. Nossa equipe foi convidada para conhecer a preparação dos alimentos. Máquinas modernas são usadas na produção de milhares de queijos por dia. O Felipe é mestre queijeiro e herdou o ofício dos pais. Aqui ele é um dos responsáveis por tocar a produção. Esse daqui é o processo de filagem, o processo da fundição da massa, onde a gente está fazendo a filagem para ela ser moldada nas moldadeiras ali, nas máquinas ali. E que tipo de queijo está sendo produzido aqui? Aqui vai ser feito as mussarelas frescas. Usa para fazer a burrata também. A mistura do queijo com a água a 90 graus faz a massa ficar elástica, pronta para colocar nessas máquinas que moldam as bolinhas de mussarela. O soro do queijo, antes de passar por todo esse processo, misturado com o leite de búfala, rende milhares de ricotas todos os dias. Hoje a demanda do laticínio diária é bem maior do que o volume que a gente consegue produzir aqui na fazenda. Então a gente faz contratos com novos produtores para conseguir atender essa demanda do mercado. Vários queijos do laticínio já ganharam prêmios nacionais e internacionais. E esse ano, a ricota foi a grande reconhecida. Num concurso de queijos na França, ela foi classificada como uma das melhores do mundo e ganhou o troféu de ouro. A gente teria grande chance de conquistar o prêmio lá fora pela qualidade que a gente trata, tanto o produto final quanto a gente trata o leite, né, que é a matéria-prima mais importante do queijo. O prêmio foi uma surpresa para Maria Cecília e para Mariana. A mãe foi quem desenvolveu a receita da famosa ricota. Foi a idealizadora do laticínio há 40 anos e a filha é gestora da fazenda. Primeiro que nós somos motivadas por um sentimento muito genuíno, né, que justamente vem inspirado na história da minha mãe. E eu acho que isso nos motiva sempre a estar buscando algo que a gente acredita que é além dos produtos, é realmente levar esses produtos para lugares que possam ser saboreados, valorizados e que estejam presentes no dia a dia das pessoas em momentos especiais e também para convivência em família, né? Desde o começo existiu sempre esse cuidado, né? Primeiro com o animal, com o bem-estar animal e com a sombra que ele tem, com o leite que ele produz de qualidade, o leite A2. E nos produtos, cada detalhe, o cuidado mesmo, né, para manter o padrão, né? Parabéns para vocês. Obrigada.
O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.